Fala galera, tudo bem com vocês? Zavo Lima na área, estamos aqui na nossa parceria História é Vida, História em Casa, nosso terceiro episódio. Vamos então aí falar sobre nossa série, nossa segunda temporada, Tudo é História. E aí não tem como não falar sobre a relação da história e o tempo presente. Esse é o nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada. Vamos nessa! Meus queridos, olha só que interessante, né? A gente está ali hoje vivendo uma série de fatos e acontecimentos que se relaciona claramente com o que nós chamamos de tempo presente. Ou que alguns, né, acabam colocando aí, principalmente a galera da geografia, a galera que trabalha com atualidades, chama então de atualidades. Os fatos que estão acontecendo hoje são vistos aí dentro das ciências humanas como os fatos da atualidade. De onde veio então essas classificações? Bom, nós sabemos que no século XIX é o período então onde começou o processo de disciplinação, ou seja, criar a ideia de que as coisas têm que ser divididas em disciplinas, cada uma no seu quadrado. A história, a geografia, né, as ciências sociais dividida aí, por exemplo, como ciência política, antropologia, a sociologia. Nós sabemos que tudo é história e tudo pode ser trazido para a história e discutido dentro da análise do que nós chamamos de historiografia. Obviamente, galera, em outros vídeos nós já falamos, na temporada anterior de Tudo é História, já tínhamos traçado, por exemplo, as correntes historiográficas, já tínhamos falado aí também sobre a teoria da história. Estamos então vivendo um momento, e o momento atual nós chamamos de tempo presente dentro da história. Por quê? Porque nós falamos de tempo passado. A ciência, a história, é uma ciência do passado, porém ela não se descola do presente. Mas obviamente que fatos que estão acontecendo hoje são fatos essencialmente do presente. E aí então nós chamamos de tempo presente. Nessa análise, nós temos que pensar muito sobre a ideia do chamado senso crítico, ou seja, criticar aquilo que nós estamos vendo, para poder então pensar obviamente o que é essas relações que nós, que estamos vivendo o tempo presente, podemos então pensar sobre o passado, ou o que levou dos fatos anteriores a chegar neste tempo presente. Bom, não tem como, né, pessoal? Estamos vivendo um momento atual, e esse momento atual, então, está acontecendo não só lá na Ucrânia uma guerra, está acontecendo guerras em várias partes do mundo. Muita gente acaba deixando um pouco de lado o conflito da Síria, que já se arrasta aí há mais de 10 anos. A gente também tem vários conflitos em vários territórios da África, como por exemplo o Congo. Mas obviamente que o noticiário hoje atual está tocando muito na guerra da Ucrânia, ou seja, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí nada melhor do que nós falarmos de uma relação do que é o tempo presente a partir deste fato que está acontecendo ainda, que vai ter os seus desenrolar, que ainda vai ter os seus, né, as suas questões posteriores. Mas está rolando uma guerra histórica, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós entendemos, pessoal, que alguns fatos são escolhidos pela história para serem, então, classificados como fatos históricos. Fatos que vão ser vistos e vão ser relembrados no futuro como fatos que representam o passado. Mas o tempo presente é vivido agora. E no agora, você entende que os fatos estão sendo transcorridos e que esses fatos representam, obviamente, uma história clara, uma história que está sendo transcorrida. Entendemos? E vários outros vídeos nós já falamos sobre isso. A questão do que é memória e o que é história. História é seleção, história é escolha, história está repleta de teoria, de significados, de fontes e análises. Os fatos ocorridos agora já são história? Claro que sim. Porém, eles ainda precisam ser investigados, analisados. Apenas transpor esses fatos, estamos fazendo um ato jornalístico, apenas de informação. Agora, fazer uma análise, uma crítica e uma reflexão histórica sobre esse fato, aí precisamos do chamado distanciamento histórico. O distanciamento histórico, então, faz com que nós analisamos o passado a partir do olhar do que estamos no presente. Como os fatos estão acontecendo ainda é cedo para tirar qualquer conclusão.
Muita gente que estuda, né, ou que está aí num nível superior, estudando um curso de história, fazendo aí um bacharel em história, sabe o imbróglio, sabe a dificuldade grande que é, então, né, ir enveredar pela chamada história do tempo presente. Porque os fatos podem mudar a qualquer instante, e a qualquer instante a sua análise pode, então, ser derrubada por outras teses e outras discussões, porque o fato ainda está acontecendo. Mas, pessoal, o importante é você pensar que fatos automaticamente se tornam históricos. Fatos automaticamente, por a sua grandiosidade e a sua relação com o passado, estar no presente já se torna um fato histórico do tempo presente. E se faz, então, aquilo que nós chamamos a história do tempo presente. Quem não lembra, há um tempo atrás, já é história, né? Já ficou para a história. Em 2001, quando houve lá os ataques, né, as torres gêmeas do World Trade Center lá em Nova York, né, e todo mundo acompanhou aquilo ao vivo. Todo mundo acompanhou, então, os dois aviões, né, batendo, se chocando com as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, e automaticamente a história já estava sendo feita ali. Porque para chegar naquele fato extremamente poderoso, por que poderoso? Quem, pessoal, de sã consciência atacaria os Estados Unidos no seu território continental? Somente os malucos lá da Al-Qaeda, ou seja, que foi então visto que, né, organizados pelo, né, o terrorista chamado Osama Bin Laden, que olha só que interessante, há um tempo atrás, né, isso há um tempo atrás que eu digo a partir de 2001, ou seja, olhando para trás, lá nos anos 80, né, o Osama Bin Laden era um dos aliados do próprio Estados Unidos contra a invasão, né, do Afeganistão, lá da União Soviética. Entre 1979 até 1989 transcorreu a Guerra do Afeganistão, onde a União Soviética, então, né, ocupou o território do Afeganistão e teve aí, então, os chamados Mujahidins, né? Os Mujahidins eram aí os conhecidos guerreiros de Deus, que eram apoiados pelos Estados Unidos para, então, atacar os soviéticos. Isso, então, um deles era o Osama Bin Laden. Então, pessoal, quando apareceu o fato, olha, está tendo um ataque às Torres Gêmeas lá em 2001, automaticamente aquilo era atualidade, automaticamente aquilo era o tempo presente, mas toda a reflexão que se faz, por que houve, então, o ataque às Torres Gêmeas? A gente volta, então, à história para poder, então, contar esses fatos. Mas automaticamente já entrou para a história aquele fato, e automaticamente já era história do tempo presente. E uma série de narrativas foram sendo construídas, como, por exemplo, a chamada Guerra ao Terror, que virou um período entre 2001 até 2021. E se fechou essa Guerra ao Terror, porque o ano passado, os Estados Unidos, então, deixou o Afeganistão, e ao deixar o Afeganistão, findou o período da chamada Guerra ao Terror, que se mostrou fracassada para os americanos. Nesse ponto, pessoal, alguns fatos foram acontecendo. A pandemia de 2020, né, ela espalhou pelo mundo inteiro, e obviamente que é um fato presente, mas um fato histórico, que automaticamente as pessoas contariam e seriam, então, relacionados com um futuro, naquilo que nós falamos sobre uma das piores, né, pandemias da história do tempo presente, mas que comparada com pandemias outras, se mostra, então, um comparativo histórico, do qual pandemia foi mais alargada, qual então, né, levou o maior número de mortos. Isso então é a história que depois vai fazer essa relação. Hoje, nesse momento, está acontecendo a guerra da Ucrânia. E aí então todo mundo olhou para isso, as pessoas estão acompanhando isso. As pessoas estão discutindo sobre isso. E isso, então, é um tempo presente, é um momento, é uma atualidade. Porém, a gente tem que investigar por que está acontecendo a guerra da Ucrânia, por que aconteceu o ataque da Rússia à Ucrânia. E aí, então, a história vai ser contada a partir deste fato. Olhando para trás, chegamos, então, no resultado. Ou seja, o início, o que começou, então, lá a partir de fevereiro de 2022, a gente tem, então, aí o início da guerra da Ucrânia. Mais para frente, lá no futuro, ou seja, daqui a 10, 15, 20 anos, poderemos falar sobre essa guerra já com um distanciamento histórico, com um fato, então, consolidado e encerrado. Neste momento, está acontecendo a guerra da Ucrânia. Está acontecendo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E isso, então, é tempo presente. É atualidade para movimentar, então, todos os fatos e, então, deixarmos cientes do que está acontecendo. Mas, automaticamente, pessoal, se torna algo histórico. Por que histórico? Porque nós estamos falando de uma guerra que pode ter, então, efeitos catastróficos mundialmente. E, nesse ponto, então, com certeza, essa guerra vai entrar para a história. Essa guerra, então, vai ser vista como uma guerra histórica. Então, nós podemos fazer, então, a relação a partir desse evento que está acontecendo hoje, atualmente, que é a guerra da Ucrânia
com a Rússia, em relação a outros fatos que automaticamente se tornaram históricos. Vários fatos, pessoal, muito importantes, se tornam históricos automaticamente. E isso, então, encerra períodos, fecha tempos. E nesse ponto, então, a gente traça essa relação entre o presente, o passado, o tempo presente e o tempo histórico. Então, pessoal, aqui, em parceria, História em Casa, História é Vida, estamos juntos aí para trazer essa breve reflexão muito importante sobre o que é a história do tempo presente e o que é, então, né, a relação entre a história e o que está acontecendo nesta atualidade. Esse, então, é o nosso terceiro episódio da nossa série Tudo é História. Bom, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Pessoal, sugiram temas para nós que a gente pode pensar e fazer disso um grande debate histórico. Até a próxima! Tamo junto! Zavo Lima na área. Tá, tchau. Valeu, galera!